Bom, primeira coisa, nós temos que definir o que é preconceito, para a gente poder falar de preconceito, né? Ah, você tem preconceito, você tem preconceito, você tem preconceito, mas você sabe o que significa a palavra preconceito? Que é o preconceito, né? É qualquer opinião ou sentimento concebido sem um exame crítico, sem uma análise crítica, sem você estudar, sem você conhecer. Preconceito é quando você critica algo, critica qualquer opinião sem ter base, sem ter embasamento, sem ter um conhecimento sobre aquele determinado assunto. E quando você não tem esse conhecimento sobre aquele determinado assunto, você não deve criticar, você não deve criar uma máscara em cima daquilo e já agir com preconceito. O preconceito também é um sentimento hostil, sabe, assumido em consequência até da generalização ou até da influência de pessoas. Uma determinada pessoa, que é um influencer, vamos dizer assim, um influencer, vai lá e influencia uma pessoa sobre a religião ou sobre qualquer outro assunto, mas aqui nós estamos falando de Umbanda, influencia uma pessoa sobre religião e sem ter base de conhecimento, porque determinada pessoa falou, generaliza e pronto. Infelizmente, nós vemos muito isso acontecer no meio evangélico. Porque as pessoas não estudam a nossa religião e saem criticando a nossa religião, tacando pedra, tacando tudo, sem embasamento de estudo, sem nada. Eles querem criticar, eles querem atacar. Porque quem disse isso? Quem disse isso foi fulano de tal. Foi fulano de tal que disse isso, foi fulano ciclano, então eu acredito. Isso acontece, isso é preconceito também generalizado, é o que nós chamamos de preconceito generalizado. Pessoas que não têm uma análise crítica, não têm um exame crítico para poder falar de qualquer coisa. Então, é difícil. Agora, vamos falar agora de alguns preconceitos que as pessoas têm. E que um umbandista, por falta de estudo, não sabe defender a sua religião. Por falta de conhecimento, não sabe defender. Ah, vocês cultuam o diabo. Primeiramente, você sabe o que é o diabo? Essa deveria ser a pergunta. Você sabe você sabe o que é o diabo? Você sabe o que é o demônio? Você sabe? Aí pergunta, não, o diabo é o que tentou Cristo. Tá, mas quem disse que eu tento o diabo que tentou Cristo? Quem disse isso para você? Aí vai falar, Exu é o diabo. Aí quando ele falar que o Exu é diabo, você só não bate. Não bate porque senão você pode ser preso por agressão física, agressão... Não vai ser legal isso. Cara, é a hora que você tem que bater a mão na testa, dar risada e falar assim, olha, quando você estudar a minha religião, quando você entender quem é Exu, você volta a falar comigo. Porque não compensa eu discutir com você. Eu vou perder meu tempo. Eu já falo logo assim, eu já deixei de discutir há muito tempo com determinadas pessoas. Vai estudar, e quando você estudar, você volta a falar comigo. E agora tem muitos umbandistas que têm preconceito com Exu. Eu estou falando ali atrás do meio evangélico. Agora, do meio evangélico, das pessoas que não conhecem o Exu. Agora, tem umbandista que tem preconceito com Exu. Falam que Exu é o faxineiro do terreiro. Uma vez seu Sete Caveiras respondeu isso. Respondeu até no livro dele isso. No livro dele, nesse livro aqui, ó. Guardião Exu Sete Caveiras. Ele respondeu assim, ó. Me chamam para entrar nas suas casas para poder limpar os seus terreiros. Me chamam de faxineiro. Só que eles se esquecem que se eu entro na casa deles é com a permissão dos orixás. E se sou faxineiro das vaidades deles. Porque muitos dos problemas que eles têm foram eles que provocaram. Isso é uma falta de entender a Umbanda. Quando um umbandista tem preconceito com a sua própria religião. É falta. Ele não conhece Exu. E já teve casos de pessoas que chegaram aqui que falaram que o pai de santo e a mãe de santo disseram que não trabalha com Exu porque Exu só vem no terreiro para limpar o terreiro. E ficaram abismados da minha casa a trabalhar com Exu. Nossa, mas você chama Exu? Outra coisa, Exu vem com luz acesa? Mas por quê? Não entendi.
Não, porque disseram que Exu só pode vir com a luz apagada. Olha, não confundir tradição com lenda urbana. É o que eu vou chamar de lenda urbana para não ter outra coisa. Existe uma tradição de que as pessoas trabalhando com a luz apagada, as pessoas não ficam olhando para os lados, foca no altar, foca no seu ambiente e a concentração fica melhor. Mas isso é uma coisa de tradição. Na minha casa, a luz é acesa. Na casa da minha mãe de santa, a luz é acesa. Quem estiver lá, que veja o que está acontecendo para não ter problema. As nossas luzes são acesas, todo mundo vê tudo, para não ter problema, para dizer depois qualquer coisa. Falar, será que não? Não teve, será não. A luz estava acesa. Não teve, não. A luz fica acesa. Existe uma coisa tradicional que Exu incorpora com a luz apagada, com aquelas luzes diferentes, para facilitar a concentração dos médiuns, para eles não ficar. Mas isso não é nem só com o Exu, é com as outras linhas também. Mas criticam isso. É falta de conhecimento. Outra coisa, ponto cantado, gente, negativo. Eu adoro ponto capiroto. Eu adoro ponto capiroto. Aqueles pontos que são tipo demoníacos, né? Eu adoro. Mas eu adoro porque eu sei interpretar os pontos. Eu sei o que quer dizer. Agora, quem não sabe o que quer dizer, galera, a pessoa vai ver mesmo do lado negativo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu não posso cantar, porque se eu cantar, eu espanto até os mosquitos daqui de casa, gente. Eu espanto até os pernilongos que tá voando aqui. Ó, a mulher do Zé Pilintra teve 2 Zé Pilintrinha, um tinha 2 cabeças, outro nem cabeça tinha. Aí as pessoas que não conhecem, que estão aí visitando a casa pela primeira vez, vai ouvir um ponto desse, 2 cabeças. Um tinha, outro nem cabeça tinha. A pessoa não vai entender. A mulher do Zé Pilintra, o sagrado feminino, teve 2 Zé Pilintrinhos. Um tinha 2 cabeças, outro nem cabeça tinha. O que isso quer dizer? Eu estou chamando o seu Zé Pilintra junto com sua falange, junto com Maria Navalha, com todas as falanges que trabalham na linha dos malandros. E vou clamar nesse momento a Zé Pilintra, para que me traga a emoção e a razão. 2 cabeças. 2 cabeças. A emoção e a razão. Um tinha 2 cabeças, emoção, razão. Outro nem cabeça tinha, que venha nesse momento trabalhar a minha emoção e a minha razão, para que eu seja neutro, nem cabeça tinha, e que eu consiga trabalhar na Umbanda. Por isso que eu estou clamando a sua presença, seu Zé, para que vós, junto com a sua falange, junto com Maria Navalha e sua falange, vós trabalhem a minha emoção, trabalhem a minha razão, e me deixe neutro, para que eu possa compreender melhor a vossa manifestação aqui, meu Pai.